Nós estamos numa série de mensagens que fala sobre a mordomia cristã. Mordomia cristã, aquele que entende que tudo que temos pertence ao Senhor e nós estamos somente administrando. Como hoje em dia, e sempre, né? Mas como as pessoas precisam de mordomos, pessoas que sejam bons administradores. Basta você conversar com um profissional em alguma área e você verá a necessidade que ele tem. Conversava essa semana com um rapaz, um pintor, e ele disse a dificuldade que ele tem de encontrar alguém para estar junto com ele, para executar o trabalho. Aí você fala com alguém responsável na construção civil e sabe que também é um desafio encontrar pessoas com uma visão, pessoas proativas que vão somar no trabalho. Aí você conversa com pessoas em todas as áreas, você verá que existe esta carência. Aí você pergunta para alguns desses, você já encontrou alguém assim? Diz, olha, pastor, eu ainda estou procurando. Em todas as áreas se precisa de pessoas que sejam mordomos, que sejam bons administradores daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Hoje, nós vamos ver essa passagem que já está ali proposta, de Gênesis, capítulo 39. Esse texto nos fala de alguém, um administrador que eu penso que todos gostariam de ter junto consigo. Todos gostariam de tê-lo próximo de si. Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1. Convido você a encontrar em sua Bíblia, mesmo que você depois faça a leitura no telão, é importante que você tenha a sua Bíblia para conferência, para futuras leituras, não é? O texto diz assim, eu vou ler na linguagem de hoje. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas os venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Diga comigo, o Senhor Deus estava com José. Obrigado, irmãos. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular, como seu mordomo. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Versículo 5. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Amém? Olha aí, ó, aqui, que passagem tremenda. Quem conhece já essa história sabe que é uma história muito abençoadora. Quem já leu e já conhece essa história sabe que nós podemos usar essa passagem como referência, em especial falando sobre mordomia. A Bíblia nos fala desse homem chamado José, e que juntamente vivia com seus irmãos, com seus pais e seus irmãos, e que os irmãos de José o venderam. Os irmãos de José conspiraram contra ele e o venderam, achando que com isso estariam matando a José por mãos de terceiros. Estariam afastando José dos sonhos. A Bíblia nos fala de que José tinha muitos sonhos. E aqueles sonhos, para ele, era inspiração, mas para quem estava à sua volta, era motivo de repúdio. Eles não o queriam perto, porque ele tinha muitos sonhos, almejava muitas coisas. A Bíblia nos fala,
em Provérbios capítulo 22, versículo 29, diz assim, Provérbios 22, versículo 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Alguém que faz bem o seu trabalho está acima da maioria. Muitas pessoas têm um trabalho, mas nem todas as pessoas desenvolvem bem a sua função no seu trabalho. Nós aprendemos na palavra do Senhor que, inclusive no trabalho que temos, nós devemos glorificar ao Senhor, porque nós devemos trabalhar para outro como se estivesse trabalhando para o Senhor. Então isso faz toda a diferença. E a Bíblia nos fala de que José era desse jeito. A Bíblia nos fala então de que José foi vendido por seus irmãos para uma caravana de ismaelitas que levaram José do convívio com a sua família para estar agora no Egito. Ao chegar no Egito, ele foi comprado como uma mercadoria. Por isso o texto diz, o seu dono. O dono de José era um homem chamado Potifar. Esse homem, então, era capitão da guarda de Faraó, ele era alguém de status, alguém de algumas posses, e podia ter escravos, e ele comprou a José. Então, nessa passagem, nós vamos aprender algumas coisas. E a primeira dela, que eu posso ressaltar aos irmãos, é aquilo que os irmãos já repetiram durante a leitura da mensagem. Deus estava com José. Deus estava com ele. A diferença na vida de José não era ele, mas quem estava com ele. A diferença em minha vida, a irmã, na abertura do culto, falou sobre isso, de como estamos testemunhando aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Como estamos fazendo isso? Então a diferença em mim não sou eu, mas quem está em mim. A palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu preciso ter esta consciência de quem está em mim, quem me usa para a glória e louvor do nome dEle. Então não é tão importante aonde estamos, mas quem está em nós, como aqui nós podemos ver na vida de José. A Bíblia nos cita em Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 3 e versículo 18, dizendo que outra vez verão a diferença entre o justo e o injusto, aquele que não serve, aquele que serve e aquele que não obedece ou não serve ao Senhor. Outra vez verão a diferença. Por quê? Porque existe uma diferença entre aquele que serve ao Senhor, entre aquele que tem a consciência de que Deus está com ele. Então, nós precisamos ter a consciência de que Deus está conosco, aonde nós estivermos. E isso faz a diferença, deve fazer a diferença em nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, você sabe esse texto de cor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo. Então nós vemos que a diferença em nossas vidas é se o Senhor está em nós ou se não. Se nós o recebemos como Senhor das nossas vidas ou não. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor ou não. Isso que faz a diferença. José tinha a sua vida então dedicada ao Senhor. E isso fez a diferença na vida dele. Ele então foi vendido por seus irmãos. E alguém pode dizer, então, que diferença faz? Deus estava com José e ele foi vendido por seus irmãos. E ele foi comprado como uma mercadoria que você
avalia se quer ou não, por um tal de Potifar. E Deus estava com José. Deus estava com ele. E nós precisamos aprender isso, que mesmo em momentos difíceis, Deus está conosco. A palavra diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E ele diz através do Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Estou convosco. Deus está conosco. Deus está comigo e com você. Quando Potifar olhava para José, via que Deus estava com ele. E faço novamente a pergunta que a irmã fez na introdução do culto. Quando as pessoas olham para você, elas podem dizer: Deus está com ele, Deus está com ela. Será que eu consigo transmitir a presença do Senhor através da minha vida, da minha fala, das minhas atitudes? O fato é que José estava numa terra inóspita, numa terra estrangeira, numa terra onde existia o politeísmo. Eles adoravam muitos deuses, e José estava naquele lugar, e Potifar, que o havia comprado, percebeu algo de diferente na vida dele. Glória a Deus, porque aqueles que seguem ou servem ao Senhor, isso já de fato é um testemunho. Lógico que nós muitas vezes incentivamos, como foi falado: como você está fazendo, você está testemunhando, mas quem tem o Senhor, ele testemunha, porque transborda. A pessoa que tem o Senhor, uma vida com o Senhor, ele transborda o Senhor. Diz o salmista: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Senhor me unge, me capacita para ser um testemunha dele, e aonde eu estiver, as pessoas perceberão. Há uma diferença na vida dessa pessoa. Deus está com ele, Deus está com ela, Deus está contigo, Deus está contigo. Que as pessoas vejam o Senhor na sua vida, a ponto de dizer: Deus está com você, Deus está com você. Vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus nas tuas atitudes, eu vejo Deus quando você fala, Deus é contigo. Que assim seja em cada um de nós, que nós possamos ser esse espelho do Senhor, que possamos refletir a glória do Senhor também com as nossas atitudes. Então eu releio os versos de 1 a 3. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Abençoava ele em tudo o que ele fazia, porque via Deus na vida dele. Então essa história, que muitas vezes eu posso falar, não deveria, mas talvez venha a falar, ou algum de vocês também, é que eu não estou refletindo a glória de Deus, porque eu estou passando por um momento difícil. José tinha tudo para agarrar-se nesse argumento falho e falso, mas ele não o fez. Mesmo estando como escravo, ele mostrava Deus na vida dele. Uma das formas de mostrarmos Deus na nossa vida é aquela que nós encontramos em Filipenses, capítulo 4 e versículo 7, que diz, Filipenses 4, 7,
diz assim que o Deus de paz guardará a vossa mente e o vosso coração. O Deus de paz guardará a nossa mente e o nosso coração. E nós poderemos sentir paz mesmo em meio a turbulências, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a tempos difíceis. As pessoas ainda poderão ver Deus em nossas vidas. Ou como o salmista que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. E aí o texto segue, né? Salmo 23. Então, nós podemos, mesmo em momentos difíceis, deixar que o Senhor transpareça, deixar que Ele seja glorificado através da minha vida. José fez isso. Estava então vivendo como escravo, fora traído, fora vendido e agora estava vivendo numa casa como escravo, mas tudo o que ele fazia, ele revelava Deus. Imagine uma outra pessoa sendo traída pelos próprios parentes, alguém, das pessoas próximas assim, e agora, por conta disso, está vivendo em terra distante ou em outro local, num trabalho agora que o explora a mão de obra de trabalho dele, somente a mão de obra. Como essa pessoa trabalharia? Murmurando, queixando. Eu lembro do antigo trabalho que eu tinha, aquele era bom, agora que olha que desgraça, olha que miséria, olha que coisa, e reclama, e fala, e só reclama. Nós não vemos esse relato na vida de José. Vemos que ele trabalhava e mesmo em meio a esse trabalho escravo, ele conseguia testemunhar do Senhor na vida dele. Deus estava com José e tomara Deus esteja contigo e que você tenha essa consciência de que Ele está contigo. Vimos então que o importante não é tanto aonde estamos, como era o caso de José, mas quem está conosco. Se você tiver a consciência de que Deus está com você, mesmo que seja em momentos difíceis, você continuará glorificando o nome dEle. Segundo ponto aí que nós podemos meditar é que para que sejamos um mordomo de confiança, primeiro, precisamos Deus conosco. Segundo, nós precisamos resistir às tentações. José resistiu às tentações. A tentação de murmuração, não é? Ele resistiu à tentação de querer blasfemar, de que adianta Deus comigo se agora estou vivendo nessa situação. Não, ele resistiu firme. E agora vamos vamos ler agora, do versículo 7 até o versículo 10 de Gênesis 39. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar a José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa, eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Olha, a palavra do Senhor, ela não esconde nada. Nós sabemos disso. Ela mostra, inclusive, pecados ou falhas ou situações complicadas, e nesse caso, tentações.
José estava sendo tentado. Ele fora traído, você já sabe disso. Agora ele fora vendido, estava como escravo, o patrão, o dono dele, observou que Deus estava com ele, mas também a esposa dele observou, uma mulher adúltera, e agora estava oferecendo-se para ele, para José, e ele precisou então ter uma postura e resistir às tentações. Quais são as tentações que você tem sido levado? Quais tentações têm batido na porta da sua casa, têm batido em sua vida? Algumas pessoas são tentadas a mentir para ganhar algum benefício. Outras pessoas na prostituição virtual, pornografia. Quais são as tentações que têm rondado a sua vida? E você tem sido um mordomo de confiança, ou você tem se deixado levar pelas tentações? Esse texto nos mostra com clareza e com riqueza de detalhes as tentações que José estava passando. Ele estava se submetendo, ou estava passando, não se submetendo, mas estava passando naquele momento. Como você tem reagido às tentações que têm se achegado? Um mordomo de confiança é aquele que sabe que tudo que ele tem, primeiro pertence ao Senhor. E esse texto nos deixa claro que José tinha essa consciência. Ele disse: a casa que nós moramos, o meu patrão, o meu dono, confiou a mim. Porém, menos a senhora. Tudo eu posso administrar. Ele tinha consciência. E você tem consciência dos limites em sua vida? E a Bíblia nos fala que ele fugia das tentações. Nas nossas conversas que temos vez por outra com os homens, nós falamos sobre isso, relembramos o ensinamento da palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina, através do apóstolo Paulo, que o homem deve fugir das tentações. Existem coisas que nós precisamos enfrentar, tem coisas que nós precisamos lutar, mas as tentações, a Bíblia diz, fuja das tentações. Fuja, evite. Ele nem se aproximava. E aí eu torno a perguntar a você: você tem, como um mordomo de Cristo, tem administrado bem a sua vida, tem cuidado e resistido às tentações do dia a dia? Homens e mulheres, eu gostaria nesse momento que você se colocasse na posição agora de José. Deus estava com ele, mas ele tinha oportunidades. Ele teve uma oportunidade que os outros servos, os outros escravos não tiveram. Como Deus estava com José, ele foi promovido de escravo a mordomo. E aquela promoção que ele recebeu, talvez ele pensasse: cheguei ao máximo que eu poderia chegar. Mas Deus, e ele não estava entendendo claramente naquela hora, mas Deus estava dizendo: isto é só o começo. Isto é só o começo. O que Deus já tem feito na sua vida é só o começo. Ele estava sendo preparado, ele estava sendo treinado, adestrado para aquilo que Deus ainda tinha preparado para ele. Ele poderia agora se iludir com aquela promoção que ele recebeu, de escravo a mordomo, a administrador, e dizer: cheguei ao máximo que eu poderia chegar.
Mas não. Naquele momento ele entendeu: eu não posso desobedecer, desonrar ao meu Deus e nem ao meu patrão. Então isso pode nos ensinar, deve nos ensinar. Eu quero ler com você Lucas capítulo 19. Peço que você encontre em sua Bíblia. Deus tinha um sonho para a vida de José. José havia sonhado, mas agora ele pensava, ou chegou a pensar talvez, em algum momento da vida dele, os sonhos que eu tinha foram todos pelo ralo, foram todos por água abaixo, nada deu certo, mas Deus está procurando homens e mulheres para depositar os sonhos dele em nossas vidas. Assim como Deus depositou os sonhos dele na vida de José, Deus está procurando homens e mulheres que sejam mordomos, bons administradores. Olha só, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 11. Lucas 19, a partir do verso 11. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. O que é que ele tinha dito? Ele tinha dito assim, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E a essas pessoas ele falou uma parábola. Agora ele estava perto de Jerusalém, e por isto eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Versículo 12. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro, até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados, ou os administradores, a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele, você é um bom empregado, e porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. No versículo 20, o outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: você é mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e que colho o que não plantei? Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. Versículo 24. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele.
Essa é uma parábola, essa é uma história que Jesus contou. Em outras versões da Bíblia, no lugar da moeda de ouro diz o talento, que foi entregue para um e para outro. Ambos, ele chamou 10, e cada um recebeu a mesma quantia. Um deles, com a quantia recebida, conseguiu multiplicar em 10. Nós poderíamos aplicar isso às pessoas que recebem do Senhor talentos, recursos, que recebem do Senhor aquilo que temos recebido. Somos mordomo, tudo vem do Senhor, e com aquilo que temos nas nossas mãos, conseguimos multiplicar, ganhando outras vidas, testemunhando para outras vidas, levando outras pessoas a Cristo. E existem pessoas que recebem do Senhor recursos, talentos, e têm todo o potencial para ser usado por Deus, mas diz: eu sei que o Senhor ele é duro, eu sei que o Senhor ele é santo, e eu sou pecador, eu sou pecadora, então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E o Senhor disse: você sabendo disso, de que sou alguém duro ou justo, poderíamos usar essa palavra. Muitas vezes nós lembramos de Deus dizendo: Deus é amor, verdade, o é. E sabemos também que Deus ele é justo. E Ele espera a minha e a sua resposta. Ele procura pessoas que sejam bons mordomos, bons administradores daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Aquilo que está ao nosso alcance para fazer. E a Bíblia nos fala de que um conseguiu multiplicar em 10, outro conseguiu multiplicar em 5, o outro segurou consigo e devolveu, dizendo: Senhor, aquilo que o Senhor me deu, eu estou te devolvendo. Nada mais, nada menos, eu não perdi nada. Eu mantive aquilo que o Senhor me deu, mas não consegui ganhar nada com isso. São aquelas pessoas extremamente talentosas, porque cada um de nós recebemos do Senhor um talento específico. Cada um de nós recebemos um dom específico. Cada um de nós recebeu algo, o nosso tempero, o nosso jeito de ser. Quando nós conversamos com alguns discípulos, a pastora gosta sempre de lembrar as pessoas, dizendo assim: não queira se comparar com o outro, porque você tem a tua identidade. E é verdade. Do teu jeito Deus quer te usar. Deus quer usar você do teu jeito. E existem pessoas que dizem: sim, Senhor, com aquilo que o Senhor tem me dado, eu farei, eu vou multiplicar. E aqueles que dizem assim: não, aquilo que o Senhor me deu, eu guardo, e no dia do Senhor eu devolvo para Ele, dizendo assim: olha, não ganhei, mas também não perdi. Está aqui, servo mau e negligente. Porque a carta de Tiago também nos ensina sobre isso, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto ele peca. A pessoa que tem condições de fazer, de falar, diz: mas eu não faço, não falo, calado estou, calado fiquei, não fez a diferença. Meu irmão, minha irmã, deixa Deus te usar. Até o dia do Rei dos Reis voltar, é tempo. Não perca o tempo precioso que se chama hoje, o tempo de hoje que o Senhor me dá e te dá, para que sejamos canal de bênção de Deus para tantas outras pessoas. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a sua vida. Nessa parábola nós vemos retratado, porque é uma parábola, uma comparação do reino de Deus, o Senhor falando sobre essa negligência, dizendo: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. E começou a contar a parábola daquelas pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Vocês foram chamados pelo Senhor. É por isso que aqui vocês estão. Quem está assistindo também foi chamado pelo Senhor, por isso você está assistindo essa mensagem. Então, o Senhor te chamou
E porque Ele nos chamou, Ele nos confiou dons, talentos. O que você está fazendo com isso? Guardando? Ou deixando Deus te usar? Então nós vemos nessa passagem que José resistiu às tentações e continuou sendo usado pelo Senhor. Continuou sendo usado pelo Senhor, mesmo em meio às tentações. Último ponto da mensagem que quero ressaltar hoje, para mim e para você, é que Deus é fiel. Poderia parecer, para aquele que conhece a história de José, poderia parecer de que os sonhos agora eram coisas do passado. Existem sonhos em nossas vidas, em minha vida, que muitas vezes eu digo, não vai dar mais, o tempo já passou. Porém, eu me deleito na palavra do Senhor, e o Senhor fala comigo, e agora também com vocês, dizendo, Deus é fiel. Deus confiou a José a casa de Potifar. Potifar entregou a casa dele para José. Deus confiou, através de Faraó, todo o Egito para que José fosse administrador. Potifar entregou a sua casa. Faraó entregou todo o Egito, toda uma nação. E Deus entregou para José toda a sua família. Qual família? Aqueles que o haviam traído. Aqueles que o tinham vendido. E agora eles estavam perecendo, e o Senhor usa a vida de José para que toda a família dele fosse salva, e naquele momento os sonhos do Senhor estavam mais uma vez se concretizando. Deus está procurando mordomos e mordomos de Cristo, homens e mulheres, que queiram ser esses mordomos fiéis, para que Ele possa depositar os sonhos dele em sua vida. Se você quiser, Deus quer te usar. Deus quer te usar para cumprir os sonhos dele. Ele diz no Salmo capítulo 2, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O irmão, durante o louvor, ele também falou, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. José passou por momentos difíceis, mas ele se tornou um mordomo de confiança. E Deus está procurando mordomos de confiança. Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a ouvir a sua voz, a resistir às tentações. E Ele, como diz a sua palavra, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo Ele dito, o fará. Tendo prometido, Ele cumprirá. Porque Deus é fiel. Os sonhos dele não vão morrer. Nós sabemos que o adversário de José, ou o nosso adversário, não queria matar os sonhos, queria matar o sonhador. Mas Deus, quando Ele coloca os sonhos dele em nossa vida, nem o adversário pode nos parar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é fiel e Ele está procurando homens e mulheres, mordomos que sejam de confiança. Se você é essa pessoa, se coloque de pé nesse momento e vamos louvar o Senhor, dizendo: Deus é fiel. Sim, eu sei que Deus é fiel.